Olá, querido irmão. Eu fiquei aqui responsável pela sexta-feira, né, para falar um pouquinho sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Diariamente nós temos tido alguns irmãos gravando e mandando seus comentários para você e você podendo assistir pelo YouTube e até mesmo pelo Facebook. Essa semana ela foi uma semana muito legal, né? Porque o título da lição ele era somente pelas escrituras, ou seja, sola pela escritura, ou seja, um termo latim, né? Onde ele fala que é só as escrituras, né? Ou seja, muitas vezes nós buscamos informações em várias outras áreas e vamos nos alimentando com isso e às vezes esquecemos de ficar com aquilo que a escritura diz. Então, ou seja, essa lição ela nos instiga a que as nossas decisões, os nossos pensamentos sejam o que? Baseados no que a Bíblia diz. E aí a lição foi comentando um pouquinho sobre a unidade da palavra de Deus, como ela foi feita. A gente vê que a Bíblia foi escrita por homens, né, inspirados por Deus, não a palavra, mas homens, seus pensamentos, onde a gente encontra ali livros de pessoas muito doutas e também de pessoas muito simples, né? Isso me chama muito a atenção. A lição também comentou um pouquinho sobre Ellen White, né? Muitas denominações ou outras pessoas acabam nos acusando, nós como adventistas do sétimo dia, como alguém que as nossas crenças elas estão baseadas no que Ellen White pensa. E se você for olhar nas nossas 28 crenças fundamentais, ou seja, as nossas doutrinas, não existe nenhuma delas que Ellen White nos deu. Todas as nossas 28 crenças fundamentais estão baseadas somente na Bíblia. E Ellen White, ela mesma coloca como ela alguém que ela nos leva para a escritura, alguém que nos incentiva a estudar. E eu também digo que a Bíblia, ela é um livro provocativo. Ela nos provoca a estudar mais. Não é simplesmente com a leitura de um textinho pequenininho ali, um versículo, que você vai entender toda a Bíblia. Não. Às vezes você precisa ler todo o capítulo, ou seja, todo o contexto, buscar saber em que época que foi escrito, como era naquela época, por que, que aquelas palavras foram escritas. A gente sabe que o hebraico, que é uma das línguas que foram escritas a Bíblia, era uma língua pobre, na verdade, onde uma palavra ela tinha vários significados. Então, onde você precisa comparar em outros livros dentro da própria Bíblia o verdadeiro sentido daquela palavra para ver se é aquilo mesmo que está querendo dizer, não é verdade? Então, essa semana foi uma semana muito interessante e eu digo que nós podemos discutir as nossas ideias, queridos irmãos. E eu tenho frisado muito isso, mas precisamos respeitar a ideia de cada um. Mas a nossa palavra final como cristão, ela precisa estar baseada na Bíblia, como um assim diz o Senhor. Então, aqui eu faço um desafio para você, que a sua vida seja o assim diz o Senhor, por quê? Porque está escrito. Assim como Jesus respondeu a Satanás no deserto. Que Deus abençoe você e que a sua vida esteja baseada na palavra de Deus, como os profetas também tiveram.